Prosseguindo com os conceitos, relativos às linhas teóricas da psicologia, que são definições, são conceitos para ajudar na psicologia aplicada ao direito, vamos agora com mais algumas definições. Psicanálise. A psicanálise são fatores inconscientes, são essenciais para a construção de uma boa saúde mental. A psicanálise dá grande importância às primeiras experiências vividas. O comportamento é baseado em fatores inconscientes. Behaviorismo. Já falamos sobre isso, mas vamos retornar ao raciocínio. O behaviorismo é o estudo dos estímulos e respostas obtidas de forma científica. Ele estudava como os animais se comportavam ao receberem o estímulo e traçava um paralelo com o comportamento humano. As experiências eram desenvolvidas em um ambiente controlado. O comportamento é condicionado por reflexos inatos. Vamos falar mais um pouquinho? Vamos lá. Behaviorismo. O behaviorismo é o estudo dos estímulos e respostas obtidas de forma científica. O behaviorismo estudava como os animais se comportavam a receberem um estímulo e traçava um paralelo com o comportamento humano. As experiências eram desenvolvidas em um ambiente controlado. O comportamento é condicionado aos reflexos inatos. Gestaltismo. O gestaltismo da escola de Gestalt são os dados que nos rodeiam e fazem parte da Gestalt, como já havia dito, e cada indivíduo percebe esses dados de uma forma distinta, porém de maneira completa. A análise completa de um dado é muito mais importante do que a análise específica. Na Gestalt, a forma como os dados são recebidos é influenciado pelas características do próprio indivíduo. O todo é maior do que as partes que o compõem. O comportamento depende do processo perceptivo. Humanismo. No humanismo, inclui-se o estudo das necessidades humanas. O autor Maslow hierarquizou as necessidades humanas em uma pirâmide. O estudo do comportamento é centrado no ser humano. Matriz sociohistórica. Na matriz sociohistórica, o homem está inserido na sociedade, construindo-a e sendo influenciado por ela. O comportamento é influenciado por fatores culturais históricos. Desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano se inicia com a concepção e só termina com a morte. Os psicólogos passam a estudar todas as fases desse desenvolvimento. São fatores genéticos e sociais que influenciam o comportamento humano. A importância do estudo do desenvolvimento humano requer muitas questões jurídicas e envolvem esse estudo do comportamento humano. Por exemplo, perante a lei, nós temos os estatutos dos idosos, Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto da Maioridade Penal. Personalidade. Bom, para a personalidade o que temos que dizer é que é um padrão de características duradouras que produzem consistência em suas atitudes, comportamentos e individualidade. O comportamento é a base das atitudes de um indivíduo. Ela é única, é um conjunto de fatores biopsicossociais. Retornando ao raciocínio, para a personalidade, nós temos um padrão de características duradouras que produzem consistência em suas atitudes, comportamentos e individualidade. É a base das atitudes de um indivíduo.
ela é única. A personalidade é um conjunto de fatores biopsicossociais. Vamos falar aqui agora sobre as teorias da personalidade. Nós temos a teoria psicanalítica, é a estrutura da personalidade e é composta por 3 elementos. Nós já falamos sobre ele. Teoria da personalidade. É uma teoria psicanalítica. A estrutura da personalidade é composta por 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? São o id, o ego e o superego. Onde o id são os nossos desejos. O ego é o contato com a realidade. Ele tenta realizar os desejos do id. E o superego está ligado a normas e regras. Teorias sociocognitivas. Eles enfatizam que a cognição, ou seja, pensamentos, sensações, experiências e valores, e a observação do comportamento de outras pessoas influenciam em nossa personalidade. Essa é uma teoria sociocognitiva. Teoria humanista enfatiza que o homem possui uma bondade inata e que buscam se aprimorar atendendo sucessivamente uma escala de necessidades, que vai da necessidade básica de higiene até a autoestima e autorrealização.